Graça e paz a cada um de vocês que irão assistir este vídeo nesta quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. Eu me chamo Levi Salles, para quem não me conhece, sou daqui da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Quero aproveitar o ensejo também para agradecer aos novos inscritos. O canal, ele cresce a cada dia, e eu agradeço também a cada um de vocês que divulgam os vídeos, compartilham nas suas redes sociais. O meu muito obrigado. Eu acho que a preocupação de vocês é a mesma minha, para que este evangelho da graça de Deus, esta sã doutrina, esta palavra da verdade possa alcançar a muitos. Sabemos que nem todos serão alcançados no sentido de terem o entendimento do evangelho da graça de Deus, mas muitos com certeza serão alcançados. Isto não impede de que os filhos de Deus que lá estão deixem de serem filhos. Como sempre digo e gosto de frisar, a diferença deles para nós é que nós temos o entendimento e reinamos em vida, e eles não, porque vivem presos a um sistema religioso doutrinal, porque vivem debaixo dos preceitos dos homens e ainda dos rudimentos, fazendo as tais obras a fim de alcançarem autojustiças, alcançarem a tão sonhada salvação dentro da visão do sistema religioso doutrinal. Então, eu quero hoje falar acerca de um assunto que até de certa forma, na mensagem de ontem, eu comentei. Eu quero ler em 1 Samuel, primeiro livro, de Samuel, capítulo 24, versículo 6, e a seguir darei o tema desta mensagem. Versículo 5. Depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Davi, ele foi ungido rei de Israel, assim como também Saul. E ele teve a oportunidade de matá-lo. Como nós sabemos, a história diz das perseguições de Saul contra Davi. Mas Davi se manteve na sua posição, aguardando o tempo de Deus, porque tudo é a vontade de Deus. O tempo é dele, pertence a ele. Versículo 6, disse ele aos seus homens, Davi: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, se referindo a Saul, ao ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. O tema é: alguém disse um dia, alguém num vídeo na internet, ele disse assim: o pastor pode fazer o que quiser, não é problema seu, ele é ungido de Deus. Palavras de um influente líder religioso. Então o tema é: alguém disse, quem afronta, aspas, o ungido de Deus está brincando com fogo e quer morrer. Foram essas
as palavras desse influente líder religioso. Lógico que ele estava defendendo o seu ministério, o seu título de pastor, pois eles assim se intitulam. Uns têm a nomenclatura de bispo, outros de apóstolos, evangelistas, pastores. E então eles dizem que todos eles, quando recebem a unção, aspas, com o azeite derramado sobre a cabeça de cada um deles, agora então se tornam ungidos de Deus. Segundo a crença religiosa, um ser ungido está sob a proteção divina. E geralmente esse ser é o pastor, que eles também os chamam de, aspas, anjos da igreja. Os chamam também de profeta, de homens de Deus. E os defendem. Quando você fala algo contra esses homens, se chegar ao conhecimento, se alguns deles ouvirem, alguns deles eu me refiro, aspas, às ovelhas, aos servos, que na verdade são filhos de Deus que lá frequentam, eles dizem, cuidado, não toqueis no ungido de Deus. Porque quando houve alguém, talvez como esse líder religioso, dizer algo assim, eles compram a ideia, acreditam que na verdade, se você falar algo, mesmo que seja verdade, você está afrontando o ungido de Deus. Você está brincando com fogo, você pode morrer, porque Deus pode pesar as mãos dele sobre alguém que afrontar os ungidos de Deus. E essa morte não é tão somente, aspas, espiritual não, física também. Eles acreditam nisso. Então, nunca tente tocar no ungido de Deus, porque eles têm Deus para os defender. É assim que eles ensinam. E é assim que muitos que lá estão acreditam. Mas eu quero te dizer que isso é uma falsa doutrina. Não tocar, aspas, no ungido de Deus, essa doutrina tem sido cada vez mais usada por muitos líderes religiosos para manter os filhos de Deus em uma espécie de cabresto, onde eles não podem sequer questionar qualquer atitude dos líderes dessas tais denominações chamadas evangélicas. Então esses textos usados por eles, manipulando os filhos de Deus que lá estão, então eles se aproveitam do pouco conhecimento ou do quase nada que os filhos de Deus que lá estão têm. E vivem enganando, mentindo para os filhos de Deus que lá estão. Porque o que eles menos querem é que as pessoas se afastem desses lugares. Eles querem que as pessoas cada vez mais fiquem aprisionadas ali, porque lhes geram uma grande fonte de renda. Porque eles, na verdade, não estão preocupados com a vida de quem quer que seja. Eles estão preocupados com as suas conveniências e seus interesses, com os seus ganhos. Esta é a mais pura verdade que muitos não têm coragem de dizer. Eu ouvi desse mesmo grande líder religioso, uma vez no púlpito de uma das suas igrejas, a maior delas, ele dizer, desde que eles entreguem o dízimo, eles não querem saber da vida das pessoas fora daquele contexto de igreja.
Eles não estão nem aí. O que eles não podem é deixarem de dizimar e de ofertarem para a obra, aspas, de Deus. Mas vocês sabem para onde esses dinheiros são canalizados. Eles têm um destino, menos para essa tal obra de Deus. Esses dinheiros são tirados em nome dessa obra de Deus. Mas esse dinheiro é para a sustentação da vida pessoal da maioria desses líderes e dos seus familiares, dando a eles mordomias, bem-estar, regalias, comendo nos melhores lugares, morando nos melhores lugares, tendo os melhores planos de saúde, trocando de carro a cada ano. Alguns deles, dependendo do tamanho das suas instituições, tem até helicóptero, fazenda, casas de praia, todas essas coisas viajam para o exterior. Enfim, essas mordomias são sustentadas pelos filhos de Deus que lá estão. E é com essas coisas que, na verdade, eles estão preocupados. Na velha aliança, os reis e os profetas, eles eram ungidos. Eles sim eram chamados de ungidos de Deus. Mesmo Saul, não sendo da vontade de Deus que fosse rei de Israel, ele foi ungido de Deus. No texto que eu li, Davi não quis tocá-lo. Quantas das vezes Saul quis matá-lo, tirar-lhe a vida de Davi, e Davi teve oportunidades, não o fez, porque Davi se referia a Saul como ungido de Deus, porque ele foi ungido para reinar, assim como Davi foi ungido para reinar. Então os profetas e reis eram ungidos de Deus. Eu me lembro que quando Elias foi perseguido por Jezabel e se escondeu em uma caverna, e lá ele estava, a voz de Deus veio até Elias e disse: sai para fora. A sua missão ainda não acabou. Eu preciso que você unja Eliseu, profeta, em seu lugar, e Azael, rei da Síria. Então eles se tornariam o quê? Ungidos de Deus. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Em 1 Samuel 16, 13, a gente vê ali a primeira unção. Eu não vou ler. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4, a segunda unção. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, a terceira unção. Em 1 Samuel, capítulo 10, 1, a unção de Saul. Samuel conta a Saul que ele foi escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel. Daí que vinha a unção. E aí, então, ele era ungido de Deus. Mas o que eles fizeram e fazem depois de que terminou esses ministérios? Eles trouxeram isso para eles, dizendo que eles são também ungidos de Deus. E nas tais consagração ou ordenação, eles derramam azeite. Eu me lembro, quando eu fui, aspas, consagrado, tanto a presbítero como a pastor, a grande quantidade de azeite que derramou. Eu estava com uma camisa vermelha igual a essa aqui. E aquela minha camisa ficou, porque a pessoa que derramou o azeite sobre mim, derramou tanto azeite que me sujou todo.
E agora eu passei a ser o que? Segundo eles, ungido de Deus. Agora não se pode tocar mais no ungido de Deus, porque agora com esta unção ele é protegido de Deus. E não pode falar nada do ungido de Deus. Segundo eles, é assim que acontecem lá. Então, Saul agora, depois de ser ungido rei de Israel, ungido de Deus pelo profeta, ele agora se torna assim ungido de Deus. Mas isso não existe mais. Como dons não existem mais. Esses ministérios de mestres, profetas, pastores, evangelistas não existem mais. Isso teve uma importância muito grande em um aion, mas teve o seu fim. Hoje o ministério, o governo é do Espírito. O Senhor é o Espírito. É a Ele que nós nos submetemos. É Ele quem dirige as nossas vidas. Os demais são todos iguais. Ninguém é mais do que quem quer que seja. Somos todos filhos de Deus, irmãos. Então não existem mais profetas, mais pastores. Não existindo assim sendo, não há mais unção. Não pode se estar ungindo ninguém como ungido de Deus. Então o que esse líder religioso e tantos outros também dizem, eles estão mentindo e enganando os filhos de Deus. E assim mesmo. Então eles tentam justificar esses títulos. Quando Paulo escreve na Epístola de Efésios, capítulo 4, dos versículos 11, Paulo ali diz, ele chamou Jesus de Nazaré, formou o seu ministério para os judeus. Quando eles convocam os 12 apóstolos e envia ao mundo de Israel para pregar o que? O evangelho da circuncisão. E então Paulo também recebe uma revelação para anunciar o ministério da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus aos demais, tanto quanto eram gentios e também a tantos quanto outros crescem nesse evangelho da graça. Então Jesus, quando chama os apóstolos, ele quis dizer para eles, eu sou o Messias, eu vim para cumprir a lei, eu vim para salvá-los, porque vocês todos estão perdidos, debaixo de maldição. O império das trevas, que era a lei de Moisés, está aí sobre vós. E ele veio para isso. E ele cumpriu toda a lei e os libertou de todas essas coisas. Então não existe mais nada dessas coisas que eles tentam colocar na mente das pessoas. As nossas conquistas são espirituais. Não há mais templo. Não há mais rudimentos, não há mais leis. Elas agora foram escritas na nossa mente. É lá que elas estão escritas. Agora, vivifica a cada um de nós que somos filhos de Deus. Antes, ela escrita em tábuas, ela matava. Como o próprio Paulo disse, a lei mata, mas o Espírito, ele vivifica. Então, todos aqueles profetas que eram ungidos de Deus haviam profetizado para quem? Para Israel. Todas as profecias foram para os judeus, todas elas se cumpriram.
Nos dias do Cristo Nazareno, segundo Gálatas capítulo 2, versículo 7, essa responsabilidade foi dada a Pedro, o ministério da circuncisão. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, buscar e salvá-los. Esse ministério foi levantado para aquela geração, não para as gerações que vieram depois da cruz, depois do ano 70, não. Existem mais essas coisas. Tudo isso são invenções dos homens que querem primazias, que querem status, que querem serem paparicados, reverenciados, estarem em posições de destaques, querem serem aplaudidos e reconhecidos como senhores. Por isso que eles os chamam de ovelha, e diz que tem um rebanho dado por Deus a eles, e vocês são ovelhas dos pastos de cada um desses que se auto-intitulam pastores e ungidos de Deus. Então é como eu disse na mensagem de hoje, o ministério, o governo é do Espírito. Ele habita em nós. Somos filhos guiados por Ele. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Somos o templo, o tabernáculo da sua habitação. Então, se não existem mais profetas, isso que eles fazem é meio de vida. Se não existem mais profetas, isso que eles fazem é o quê? É uma profissão. Ser pastor se tornou uma profissão. Por que não há necessidade mais dessas coisas? Porque tudo quanto tinha que ser feito, já foi feito. Não há mais nada a se fazer. Se as pessoas todas recebessem o entendimento do Evangelho da graça de Deus, sabe o que aconteceria? Esses templos se fechavam. Não haveria mais lá uma pessoa. E aí o que iria acontecer? Esses profissionais, essas profissões que eles têm, iriam acabar e com certeza eles ficariam desempregados. E é tudo isso que eles não querem. Infelizmente, não estou generalizando, porque há ainda muitos lá bem intencionados, inocentes, não deveriam fazer, mas eles fazem, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas sem dolo, sem intenção de querer, mas há uma grande parte que fazem sabendo o que estão fazendo. E que eles não acreditam naquilo que eles ensinam, naquilo que eles pregam. Porque se eles acreditassem naquilo que eles ensinam, naquilo que eles pregam, eles não fariam a maioria das coisas que eles fazem. Se é que vocês me entendem. Eles não acreditam em juízo de Deus. Eles não acreditam que Deus vai pesar a mão. Não acreditam em nada disso. Como não vai mesmo pesar a mão sobre quem quer que seja, porque o juízo de Deus já veio sobre Israel, que era o seu povo. Hoje, se você faz algo como carnal, você colhe aquilo que você planta. Os espirituais não vivem na prática dessas coisas, porque ele reina em vida, ele tem paz, ele tem alegria, ele descansa no Senhor, ele procura se submeter tão somente ao Espírito Santo de Deus, e ele semeia no Espírito, ama o próximo. É isso que os filhos de Deus fazem. Não faz acepção, não discrimina quem quer que seja, não ataca as pessoas por causa dos seus comportamentos. Porque quem é espiritual sabe que são coisas da carne. E quem na carne semeia, na carne vai colher. E nós estamos vendo muitas pessoas, muita gente colhendo o que plantou. Quem planta, colhe. Então quem semeia na carne ceifará. Quem semeia no espírito ceifará.
Então esse é o tema de hoje. Alguém disse: quem afrontar o ungido de Deus está brincando com fogo e pode morrer. Mentira! Isso é mais um engano desses homens que se dizem chamados por Deus para ter uma suposta autoridade sobre a vida dos que lá estão. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.